Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Neste nosso culto de quinta-feira, mais uma oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos juntos em oração e também para ouvirmos a pregação da palavra, como é de costume neste nosso culto. E nesse formato, como você bem sabe, às 19h30, nós nos reunimos numa sala virtual de oração. E agora abrimos as Escrituras para meditar na palavra de Deus. E nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler os versículos 1 até o de número 6. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, vem Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, deixa eu lhes dar uma explicação nesta noite, porque eu estou aqui diante de vocês usando uma máscara. Como vocês sabem, alguns talvez não saibam, eu fui diagnosticado com a Covid-19. Aqui em casa nós tínhamos algumas brechas aí para a entrada do vírus e uma dessas foi utilizada. Primeiro, a minha filha foi diagnosticada com os sintomas, o teste positivo. Em seguida, eu também. Vocês sabem que eu sou diabético, eu tenho me mantido aí no distanciamento desde março do ano passado, daqui a pouco vai completar um ano, né? Mas infelizmente aconteceu e eu fui infectado. A minha esposa fez o teste, mas foi não detectado no caso dela. Então a gente tem a esperança de que ela não tenha sido contaminada. E daí, como vocês sabem, essa gravação é feita na minha casa. O Luciano, que é o nosso irmão lá da igreja, usa a tecnologia para colocar esse fundo que vocês veem aqui atrás de mim, com a parede do púlpito da igreja. Mas isso tudo é parte da edição do vídeo. E aí eu faço essa gravação no ambiente comum aqui de casa, e para não ficar espalhando vírus aqui numa área de passagem, eu estou usando essa máscara hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que vocês tenham todo o cuidado do mundo, que vocês mantenham a vigilância, a atenção, cuidem de vocês mesmos, porque o objetivo é que vocês estejam fazendo isso cuidando dos outros, certo? Nós temos aí uma nova variante desse vírus, que foi detectada lá no Amazonas, já se espalhando pelo Brasil, muito mais contagiosa e talvez mais agressiva. Os estudos ainda estão sendo levantados a respeito disso. Então, não é hora ainda de nós baixarmos a guarda. Eu, por exemplo, depois, se Deus quiser, passando por este período aí, sem grandes problemas, como eu estou agora, ninguém precisa ficar tanto preocupado comigo em relação a isso. Eu peço as suas orações, é claro. Eu agradeço muito a preocupação e atenção de vocês, mas graças a Deus aqui em casa nós estamos passando bem por essa doença, e eu espero que nós não tenhamos complicações daqui em diante, mas a minha intenção é depois disso ainda manter esse distanciamento social, porque o risco de reinfecção cresce, e então eu preciso também me cuidar. Mas vamos à palavra do Senhor, aqui Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito
e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que nos concede de prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Nós pedimos que nesta hora o Teu Espírito Santo fale conosco, através desse texto, deste evento, Senhor, que marcou a história da salvação, da redenção, do resgate, da transformação, não só do Teu povo Israel, porque o Teu plano, Senhor, era alcançar as nações. Que nós possamos olhar a forma como o Senhor agiu em relação a Israel, elegendo, escolhendo este povo para ser um instrumento em tuas mãos e abençoar as nações. Que nós também sejamos, Senhor, esse instrumento em tuas mãos, que nós não sejamos negligentes para com a missão que o Senhor nos designou. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo em nossa série de mensagens com base em textos do Antigo Testamento que apontam para a revelação do plano salvador, do plano restaurador de Deus para as nações do mundo. Plano esse que encontrou seu pleno cumprimento na vida, morte e ressurreição de Jesus, o Messias, o Cristo, e na missão que ele entregou aos seus discípulos, quando ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus enviou seus discípulos como pregadores do evangelho a todas as pessoas, seguindo assim o plano de salvação, de redenção, de resgate, de restauração estabelecido por Deus para alcançar as nações. O Senhor decidiu usar pessoas alcançadas pela sua graça e misericórdia a fim de atingir este propósito. E isso ficou claro quando o Senhor ele se revelou a um homem que vivia numa sociedade idólatra, pecaminosa, depravada, transgressora da vontade de Deus. O nome desse homem era Abraão. Depois de se revelar, convocar e garantir que Abraão seria uma bênção e também, por meio dele, os povos seriam abençoados, Deus assegurou o seguinte: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 18, versículos 18 e 19. Então nós vemos que Abraão foi o instrumento nas mãos de Deus, escolhido para que por meio dele e da sua descendência, todas as nações da terra fossem abençoadas. A nação de Israel foi essa descendência escolhida de Abraão. E foi da vontade de Deus se revelar aos israelitas, realizar sinais miraculosos em favor desse povo, para que eles servissem de vitrine e modelo, não só da revelação, como da salvação de Deus para as nações de todo o mundo. Como nós vimos na semana passada, a libertação de Israel, a escravidão no Egito, ou o chamado Êxodo de Israel, foi esse evento marcante no plano salvador de Deus. E nós vimos que Deus decidiu se revelar tanto ao seu povo quanto às demais nações por meio do Êxodo de Israel. De tal forma que o Êxodo mostra que o alvo de Deus sempre foi alcançar as nações, e não tão somente tratar assim de um modo exclusivo com Israel. O plano de Deus era usar Israel como um meio de se fazer conhecido às nações do mundo. O plano de Deus era usar Israel para se fazer conhecido às nações e aos povos do mundo.
O texto que nós lemos no início desta pregação é o que a gente pode chamar de uma dobradiça entre a redenção de Israel, o êxodo do Egito e a separação e a constituição desse povo como meio de bênção para as nações. Conforme nós lemos aqui no versículo de número 1, já tinham se passado 3 meses desde que os israelitas tinham saído do Egito. E agora eles tinham alcançado o Monte Sinai e acampado ali ao pé do monte, conforme nos mostra o versículo de número 2. E essa foi a ocasião em que o Senhor Deus convocou Moisés, que era o líder do povo, o porta-voz de Deus, para que ele declarasse aos israelitas o que nós lemos aqui nos versículos 4 até o de número 6. Nessa noite nós veremos que Deus escolheu Israel dentre todas as nações do mundo para um propósito além da salvação individual. E veremos também que Deus faz o mesmo hoje em relação aos seus eleitos, por ele escolhidos. Os versículos 4 a 6 nos mostram então que a graça de Deus foi dispensada em favor de Israel, no versículo 4. Daí, nos versículos 5, nós vemos a resposta esperada de Israel a essa graça de Deus. E, por fim, no versículo 6, o propósito de Deus em dispensar a sua graça a Israel. Nessa noite nós veremos que a eleição divina é a eleição para a salvação, mas antes de tudo, é eleição para a missão. A eleição divina é eleição para a salvação, mas antes de tudo, é eleição para a missão. Então vamos ao versículo 4, que nos mostra a graça de Deus dispensada em favor de Israel. No versículo 4, veja aí na sua Bíblia, nós lemos que o Senhor disse a Israel o seguinte: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Como eu disse, e como revela o versículo 2, 3 meses antes desse dia, os israelitas estavam debaixo de uma cruel, amarga, opressora e genocida escravidão no Egito. Israel foi libertado, então levado para fora do Egito, com o propósito de prestar culto, adorar e servir ao Senhor. Foi uma iniciativa graciosa e misericordiosa de Deus ao salvar, redimir, libertar, resgatar Israel. Vejam, foi uma iniciativa de graça e de misericórdia de Deus em favor de Israel ao salvar o povo, redimi-lo, libertá-lo, resgatar. Era para essa graça, bondade e misericórdia que Israel deveria primeiro voltar os seus olhos, antes de voltar a sua atenção para o que Deus tinha reservado como propósito para este povo. A vida livre dos grilhões, livre das ameaças de morte que Israel sofria lá no Egito. A vida livre disso, desfrutada agora, só tinha sido possível pela graça de Deus. E a vida que estava proposta adiante para os israelitas só seria possível pela mesma graça de Deus. E isso tinha a ver com obedecer à voz do Senhor e guardar a aliança com Deus. Mas percebam como que o Senhor coloca as coisas diante de Israel. A vida proposta para eles não era uma condição para obter a salvação. A obediência, a guarda da aliança, não era uma condição para que eles fossem salvos. Afinal, eles já tinham sido redimidos por Deus. Israel deveria viver em obediência e em submissão aos termos da aliança para cumprir a missão que lhe seria dada. E isso é muito importante nós percebermos. A gente percebe que assim como houve graça de Deus na redenção, haveria também a graça de Deus nos propósitos futuros para Israel. Assim como houve a graça de Deus na libertação do povo, haveria a mesma graça nos propósitos futuros para Israel. Mas vejam que a Bíblia mostra que o êxodo de Israel pode ser visto como um modelo de libertação, salvação, redenção, resgate, restauração, transformação, promovido por Deus na vida de quem se arrepende e crê em Jesus.
E assim como aconteceu com Israel, a graça de Deus é a razão da salvação de quem crê, tanto quanto é a razão para a vida neste mundo conforme o propósito de Deus. A graça é a razão da salvação e também é o fundamento para a vida neste mundo, conforme o propósito e a vontade de Deus de todo aquele, de toda aquela que crê em Jesus. E é o apóstolo Paulo quem articula isso, meus irmãos e minhas irmãs, de uma forma assim brilhante, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, quando ele escreve aos seus destinatários que foi pela graça que eles foram salvos. E também quando ele afirma que Deus fez isso para que a incomparável riqueza da sua graça ficasse demonstrada nesse ato de bondade. Daí, ele escreve nos versículos 8 a 10 o seguinte: ouça, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós vemos que a graça salvadora independe das nossas boas obras. E também vemos que essa mesma graça é o que nos capacita para nós fazermos as boas obras que Deus já preparou para nós as praticarmos. A graça salvadora independe das nossas obras e ela também é o que nos capacita para nós fazermos as boas obras que Deus mesmo já preparou para nós as praticarmos. E nenhum de nós pode ter a menor dúvida sobre isso. Todo aquele e toda aquela que crê em Jesus não pode ter a menor dúvida sobre isso. Tudo o que nós somos e o que nós fazemos hoje é fruto da graça salvadora e imerecida que nos foi dispensada como um presente e se manifestou na nossa fé somente em Cristo. É extremamente importante a gente entender isso, porque qualquer outro fundamento vai nos levar ao orgulho, meus irmãos e minhas irmãs. Alguns vão achar que fizeram algo para que fossem amados assim de uma forma especial por Deus. Outros vão pensar que não eram assim tão maus como tantas outras pessoas nesse mundo. Ou então ainda outros vão concluir que poucos no mundo deveriam ser tão especiais quanto eles para que fossem salvos. Se nós não enxergarmos a graça imerecida de Deus na salvação e nas obras que nós realizamos, nós seremos levados ao legalismo, pensando que fomos salvos e que devemos permanecer salvos por aquilo que a gente faz. E como nós veremos no ponto seguinte desta pregação, com base no versículo 5, Deus não exige perfeição em tudo que a gente faz para que nós façamos jus não só à salvação, quanto à permanência na condição de salvos. A nossa salvação, nem a nossa condição como salvos depende daquilo que a gente faz. Porque nós somos salvos pela graça, não por nossas obras, mas pela obra de Cristo. E nós permanecemos salvos, ainda pela obra de Deus, que nos preserva e que nos conserva em fé. O Senhor sabe do que nós somos feitos. Ele conhece a nossa natureza, as nossas limitações. E por isso, Ele exige de nós fidelidade à sua palavra, à sua vontade, ao seu desígnio para a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que do começo ao fim da nossa vida, nós somos frutos e nós dependemos da graça de Deus sobre nós. Vejam que nós somos naturalmente imperfeitos. E daí, sem a graça de Deus, como a âncora da nossa alma, nós seremos levados ao desespero. Nós seremos levados, ou então, à hipocrisia, à falsidade, a um auto-engano. Tudo isso na tentativa de justificar as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas eventuais quedas. Irmãos e irmãs, assim como Israel precisava perceber que eles eram fruto da graça de Deus e que o que estava proposto a eles também dependia dessa graça, nós precisamos enxergar o mesmo para que nós vivamos de forma digna do Evangelho.
Mas continuando, percebam que Israel foi trazido para junto de Deus, como nos mostra aqui o versículo de número 4. E é o apóstolo Paulo quem também retrata, no mesmo capítulo 2 da sua carta aos Efésios, como eu mencionei, como os efeitos, como os crentes, eles foram aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo. Ouçam, lembrem-se de que anteriormente vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por meio dele, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E daí, de forma assim magnífica, o apóstolo Paulo conclui que em Cristo os crentes são agora santos e membros da família de Deus. Assim como Israel passou a ter uma nova identidade depois da salvação da escravidão, uma nova vida e uma nova identidade caracteriza todo homem e toda mulher que se arrepende e crê em Jesus Cristo. O que nos leva, então, ao próximo ponto desta pregação, visto no versículo de número 5, onde nós vemos a resposta esperada de Israel, a graça de Deus dispensada a eles. O Senhor disse a Israel, no versículo 5, o seguinte, veja aí na sua Bíblia. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Uma outra tradução para esse versículo 5 diz o seguinte: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Outra tradução desse versículo diz o seguinte: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. E dessa forma, o Senhor afirma que não há exclusividade de Israel, afinal toda a terra pertence a ele. E como nós veremos no ponto seguinte dessa pregação, Israel foi escolhido para desempenhar um papel especial em favor das nações. Mas por agora, nós devemos perceber aqui a singularidade, a particularidade e a identidade de Israel como um povo escolhido, separado, especial, um tesouro pessoal de Deus. A palavra que foi traduzida aqui nas nossas Bíblias como tesouro pessoal tem a ver com a realeza. Essa palavra ela era associada com o tesouro pessoal de um monarca, de um rei. Isso porque o país e o povo governado por esse rei eram considerados a sua propriedade ampla, mas o rei ele tinha um tesouro pessoal. E era nesse tesouro que o rei se alegrava, que ele se deleitava, que ele se regozijava, que ele se jubilava de uma maneira assim muito especial. E é essa a ideia usada por Deus para descrever quem Israel é para ele. O Senhor do universo, o Rei de toda a terra, o governante supremo das nações, tinha Israel como seu tesouro pessoal. E daí, nesse versículo 5, nós vemos a eleição divina de Israel. Deus escolheu esse povo dentre todas as nações para ter um relacionamento especial com ele. Ainda que a palavra escolha ou eleição ela não apareça aqui, nesse texto, nesse versículo 5, o sentido de que Israel foi separado por Deus dentre todas as nações é bem evidenciado. Mas vejam que, de forma literal, a palavra escolha ou eleição ela é registrada, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Ouça, vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E nos versículos 5, nos versículos seguintes desse texto de Deuteronômio, no capítulo de número 7, nós vemos o quanto a escolha de Israel foi um ato da graça de Deus
que agiu motivado por um amor incondicional. Lá está registrado o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. E daí a gente entende que, em resposta à graça de Deus, obedecendo fielmente, guardando a aliança, o povo de Israel seria abençoado e seria um instrumento nas mãos de Deus para que outras nações também fossem abençoadas. Diante do que Deus fez em favor de Israel, da escolha, da eleição, em resposta à graça de Deus, por meio da obediência, por meio da guarda da aliança, o povo de Israel seria não só abençoado, como seria um instrumento nas mãos de Deus para que outras nações também fossem abençoadas. Assim como Abraão tinha sido chamado por Deus para ser uma bênção e abençoar as nações, a eleição de Israel para desfrutar de um relacionamento especial com Deus também tinha em vista o restante do mundo. Israel foi eleito para o propósito de Deus. A eleição de Israel serviu à missão de Deus de abençoar as nações do mundo. A eleição de Israel serviu aos propósitos de Deus de abençoar as nações do mundo. E é exata e precisamente isso o que nós vemos no versículo de número 6 e que nos leva ao próximo ponto desta nossa mensagem. Veja aí que no versículo 6 nós vemos o propósito de Deus em dispensar a sua graça a Israel. No versículo 6 nós lemos o desígnio de Deus para Israel. Veja aí comigo na sua Bíblia. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. E daí eu faço a vocês uma pergunta. Como vocês acham que deveria ser esse serviço sacerdotal e esse papel de nação santa dados a Israel? E mais, o que esse serviço sacerdotal e essa santidade atribuída a Israel tem relação conosco, que fazemos parte da igreja? O que você, meu irmão, minha irmã, acha que nós temos a aprender com isso? São as respostas a essas perguntas que a gente vai buscar daqui em diante. Bom, para isso, a gente deve começar entendendo quem eram e qual era o papel dos sacerdotes de Israel em relação ao restante do povo. Pesquisando sobre isso, eu descobri que, de forma resumida, os sacerdotes estavam entre Deus e o restante do povo. Os sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e o povo de Israel. Os sacerdotes desempenhavam um papel mediador em favor do povo por meio de duas atividades. A primeira era o ensino daquilo que Deus requeria que o povo pudesse, para que o povo pudesse obedecer e guardar a aliança estabelecida. E a segunda era a realização de sacrifícios para o perdão de pecados e a purificação do povo, restabelecendo e mantendo continuamente a aproximação do povo e o culto a Deus. Duas atividades mediadoras entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. A primeira, o ensino daquilo que Deus requeria para que o povo pudesse obedecer e guardar a aliança. E a segunda, a realização de sacrifícios para o perdão de pecados e a purificação do povo. E por meio disso, era restabelecido e mantida a aproximação do povo e o culto a Deus. Então, por um dos lados, os sacerdotes tinham a função de levar o conhecimento de Deus ao povo. Mas, por outro lado, os sacerdotes tinham a função de levar os sacrifícios do povo a Deus. Por um lado, os sacerdotes apresentavam Deus ao povo. Por outro lado, os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Mas, além dessas atividades, os sacerdotes também tinham uma função muito especial, que era abençoar os israelitas. E eles faziam isso, declarando as seguintes palavras sobre o povo: O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Bom, e quanto a Israel? O que significava ser um reino de sacerdotes e uma nação santa? Neste contexto, se a gente perceber que a nação de Israel foi escolhida dentre todas as nações de um mundo que pertence a Deus, e como Israel foi a nação escolhida para ser bênção para as demais nações do mundo, então Israel deveria ser um reino de sacerdotes e uma nação santa para cumprir um papel semelhante ao dos sacerdotes em favor das nações do mundo. Se a Israel foi dada a missão de ser um reino de sacerdotes em favor das nações do mundo, então cabia aos israelitas levar o conhecimento de Deus às nações e povos do mundo. Levar os povos das nações ao meio pelo qual os seus pecados poderiam ser perdoados e o relacionamento dessas pessoas com Deus pudesse ser estabelecido e mantido. Caberia também aos israelitas abençoar as nações do mundo por meio de suas palavras e das suas orações. E é quando a gente percebe que o serviço sacerdotal de Israel é uma ação missional em favor das nações. O serviço sacerdotal de Israel deveria ser uma ação missional em favor das nações. Porque assim como os sacerdotes eram servos de Deus e do povo, Israel deveria ser servo de Deus e dos povos. Israel foi escolhido dentre as nações para servir as nações. Israel foi abençoado por Deus para abençoar as nações. E para isso, cabia a Israel ser como uma luz em meio às trevas desse mundo, que ilumina o caminho que conduz as nações a Deus. Israel deveria orar a Deus em favor das nações do mundo e interceder pelos povos para que Deus tivesse misericórdia e estendesse a sua graça e o seu amor a essas pessoas também. No que diz respeito à eleição de Israel, então nós devemos perceber que a eleição de Israel não significou a rejeição das outras nações. Ao contrário, a eleição de Israel foi para o benefício das nações, para a bênção dos povos, conforme o propósito de Deus nessa eleição. A eleição de Israel não se deu por causa de nenhuma característica especial do povo. Não havia nada de especial em Israel quando comparado às demais nações, que eram muito maiores e mais poderosas. Então, a eleição foi pela graça de Deus. A eleição de Israel também teve como base tão somente o amor inexplicável de Deus. Não havia nenhum outro motivo para a escolha divina de Israel, além do próprio amor de Deus e das promessas feitas por ele a Abraão. A eleição de Israel tinha em vista um propósito e não era um fim em si mesmo. Deus não escolheu Israel para que somente fosse salvo e ponto final, não. O propósito da eleição foi fazer de Israel um meio pelo qual a salvação fosse estendida às nações. Nós vemos também que a eleição de Israel foi uma amostra da graça salvadora, da misericórdia transformadora de Deus. A Bíblia deixa claro, meus irmãos e minhas irmãs, que nunca ninguém se fez digno da salvação. Mas antes, todas as pessoas, em todas as eras, em todos os lugares, são, por natureza, totalmente merecedoras da ira e da condenação de Deus. Então, a decisão divina de escolher uma nação para, por meio dela, levar a bênção às demais nações, não foi favoritismo nem injustiça. A eleição de Israel é essencialmente missional. O propósito da eleição de Abraão e de Israel foi para que, no fim, nós tivéssemos a imagem que está registrada pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10, quando ele teve o vislumbre futuro de seres celestiais cantando ao Senhor Jesus, assentado em seu trono e dizendo: Tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote
para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus, que isso venha a se cumprir e se cumprirá conforme as profecias. A eleição divina é eleição para a salvação, mas antes de tudo, é eleição para a missão. Bom, então o que nós temos a ver com isso? O que isso tem a ver conosco? O que a eleição de Israel tem a ensinar a nós, que somos parte da igreja de Cristo nesse mundo? Vejam que o apóstolo Pedro escreveu que em Cristo nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ouçam bem, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro articula a eleição do povo de Deus, da igreja, com o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vejam como que o apóstolo Paulo entendeu que foi pela graça de Deus que a ele foi dado um papel sacerdotal. Paulo escreve em Romanos capítulo 15 o seguinte: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. E então percebam que o apóstolo Paulo via como seu dever sacerdotal a proclamação do evangelho de Deus para a salvação de pessoas de todos os povos. O dever sacerdotal visto pelo apóstolo Paulo era proclamar o evangelho de Deus para a salvação das nações. O apóstolo Paulo afirmou ter recebido graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O chamado de Deus às nações era para a salvação, mas para também a obediência que vem pela fé. E o apóstolo Paulo também diz que a proclamação de Jesus Cristo tinha sido predita nas Escrituras para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer a ele. E quanto a nós que nós cremos, nós, os eleitos e escolhidos por Deus, qual é o nosso papel? Como nós devemos entender o nosso papel sacerdotal nesse mundo? Nós que fazemos parte da igreja, que fomos chamados por Deus, salvos pela sua graça, eleitos, escolhidos para a salvação, mas também para a missão. Vejam, Deus não nos escolheu para que nós vivêssemos para nós mesmos, e sim para que nós fôssemos usados para alcançar a outros pela pregação do Evangelho, para que essas pessoas também pudessem desfrutar da bênção da vida por meio da fé somente em Cristo. Vejam que Deus não nos escolheu em razão de alguma virtude nossa, ou então de alguma competência pessoal, mas foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que quem nele crer tenha vida eterna. E isso com o propósito de que nós saíssemos por esse mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus nos ordenou, para que através de nós, que somos os mais miseráveis pecadores, a graça de Deus resplandecesse, iluminasse o caminho que leva a Jesus, a fim de que outras pessoas também tivessem suas vidas transformadas pela ação do Espírito de Deus nelas. A eleição divina é eleição para a salvação, mas antes de tudo, é eleição para a missão. E eu lhe pergunto, como você tem vivido nesse mundo? Você tem sido, meu irmão, minha irmã, um sacerdote, uma sacerdotisa para este mundo? A sua vida é consagrada a Deus. Seu estilo de vida mostra o quanto você foi transformado por Deus. Como as pessoas o identificam? Você tem sido bênção para outras pessoas ao seu redor? Por meio do seu convívio familiar, do seu trabalho, dos seus estudos, das suas atividades de lazer, das suas escolhas no dia a dia. Você tem feito Jesus ser conhecido às pessoas ao seu redor? Você tem mostrado às pessoas que é somente em Jesus que elas podem encontrar a solução para o maior problema delas, que é o pecado e a morte eterna, que essas pessoas estão por natureza condenadas. E permanecerão assim
se não receberem a Jesus, não se arrependerem e não crerem nele como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu te pergunto, você tem colocado diante de Deus as pessoas próximas a você e também aquelas não tão próximas? Quando você ouve notícias, quando você lê reportagens, você pede que Deus abençoe e use a sua vida em favor dessas pessoas, naquilo que estiver ao seu alcance. E quanto a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se arrependeu e nem creu em Jesus, eu oro para que o Espírito de Deus possa lhe conceder vida, para que ele possa abrir os olhos do seu entendimento e conduzir você à fé em Cristo como único, suficiente e definitivo Salvador. Que você o receba como Senhor e Deus e tenha a sua vida transformada, receba a vida plena hoje e vida eterna futura. Como alguém que recebeu a missão e o dever sacerdotal de levar o conhecimento de Cristo e apontar para o caminho que conduz à vida e vida eterna, eu digo a você, arrependa-se e creia hoje mesmo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais esta noite, mais essa oportunidade que nos concede de podermos estar juntos, Senhor, cultuando a Ti, orando e ouvindo a pregação da Tua palavra. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo possa, ó Deus, despertar em nós o quanto nós somos devedores da Tua graça. Nós que começamos a caminhada pela fé por meio da graça, não podemos então, Senhor, achar que continuaremos nessa jornada pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria virtude, Senhor. Ó Deus, do começo ao fim, nós dependemos da pessoa e da obra de Cristo em nosso favor, da sua morte, vida e ressurreição, da justiça conquistada por Ele e atribuída a nós. Ó Senhor, mas não nos deixe pensar que nós podemos levar a nossa vida de qualquer forma neste mundo. Ó Senhor, assim, mesmo conscientes de que nós estamos tão longe da perfeição, Senhor, nós sabemos que nos cabe sermos fiéis e buscarmos ser como Cristo, que as virtudes de Cristo cresçam, sejam produzidas em nós pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a percebermos que nós não somos salvos e ponto final. Nós não somos salvos para vivermos para nós mesmos, ó Deus, mas para nós sermos bênção para outras pessoas. Assim como Israel fomos abençoados para abençoar a outros. E, ó Deus, ajuda-nos, abre os nossos olhos, para que nós possamos perceber as oportunidades que são colocadas diante de nós para nós abençoarmos outras pessoas. Deus eterno e todo-poderoso, usa os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos lábios, ó Deus, as nossas mãos e pés, para que nós possamos ser bênção para as outras pessoas, para que nós possamos ajudar, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do acolhimento, Senhor, mas acima de tudo isso, que nós possamos ser preocupados, ó Deus, atentos à maior necessidade das pessoas, que é uma necessidade da alma. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço que esta mensagem de hoje possa alcançar corações, possa transformar vidas, possa dar vida a quem hoje está morto em seus pecados e transgressões. Espírito Santo, que o Senhor se agrade de salvar pessoas por meio desta pregação. Ó Deus eterno, usa a nossa igreja para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha uma excelente noite, uma boa semana. Que Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.